Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Na Constituição de 1988, assinada há 32 anos, os povos indígenas conquistaram um capítulo dedicado aos seus direitos. Suas culturas e modos de vida foram reconhecidos, garantindo-se direito sobre suas terras. No entanto, recentes ofensivas visam rever direitos conquistados e a própria existência de nossos povos originários sofre constante ameaça. Na aula de hoje, a professora Vânia Lozada vai estabelecer um panorama em torno da trajetória de participação política indígena, suas lutas por direitos e demarcação de terras, e o que se pode esperar dos anos que estão por vir. Democracia, desigualdades e direitos. Na aula de hoje, resistência e luta por direito dos povos indígenas. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção na aula de hoje é para a imagem que eu trouxe para a abertura, né? O primeiro slide na nossa aula de hoje, que é uma imagem muito bonita que foi usada como uma imagem símbolo da campanha por direitos indígenas no Brasil durante a Constituinte de 88. Tá? É uma imagem muito interessante e já mostra aí bem o tema da aula de hoje. Eu gostaria de chamar a atenção que, de acordo com o Banco Mundial, 10% da população da América Latina é composta por indígenas. E essa distribuição é muito desigual, né, no território, né? O Brasil tem uma especificidade muito particular, porque a nossa população indígena ela é extremamente pequena, ela representa 0,47% da população total no país. Mas é uma população muito diversificada do ponto de vista étnico e do ponto de vista cultural, são muitos povos. Segundo o Instituto Socioambiental, nós temos 256 povos e 160 línguas ou dialetos. Isso é uma riqueza muito grande, porque se a gente comparar, por exemplo, com a Bolívia, que é o país da América Latina que tem a maior população indígena, por exemplo, a Bolívia é considerada que 50% a 75% da população seja indígena, né? Mas ela tem apenas 35 grupos étnicos. Então veja aí a disparidade, né? Nossa população indígena é pequena, mas ela é muito diversa. E isso marcou toda a nossa história, tanto no passado quanto marca também a nossa história de relações com os povos indígenas e a relação dos povos indígenas com a nossa sociedade, que também é a sociedade deles, né? Isso é uma questão importante, né? O segundo ponto que eu queria chamar a atenção, já entrando mais na questão histórica do problema, da resistência, né, que um dos temas aqui para a aula de hoje é a questão da resistência, né? Que existiram e ainda existem 3 formas básicas de resistência na história dos indígenas: a guerra, a fuga e a negociação. A questão da guerra ela é muito importante para a gente compreender até o motivo da nossa população indígena ser tão reduzida, né? Nós não chegamos a esse percentual tão pequeno de 0,47%, né, da população indígena em relação à população total, não por acaso, né? Fatores como epidemias e guerras e escravizações têm sido levantados pela historiografia e pela antropologia para explicar esse tremendo declínio populacional que marca a história desses povos, né? Então eu vou trazer um exemplo interessante de guerra, né? Muito prolongada, que é dos grupos, por exemplo, conhecidos historicamente como aimorés ou botocudos, né? E que passaram por um prolongadíssimo processo de guerra que só foi acabar com o definitivo aldeamento deles na década de 20 e 40, entre 20 e 40 do século XX. Um sobrevivente dessa população é o intelectual Ailton Krenak, né, que tem refletido sobre essa questão do genocídio indígena e se perguntado se realmente a guerra acabou.
se essa guerra contra os povos indígenas acabaram, né, no território nacional. E aí eu trago um exemplo muito recente, que é dos Guarani Kaiowá, que em 31/1 de 2020, portanto desse ano, eles estavam justamente denunciando na imprensa as violências da Força Nacional contra eles, que eles receberam inclusive um tiro, né? Um tiroteio na reserva deles. Então, essa questão da guerra, ela tem uma presença muito prolongada e foi uma das formas de resistência muito utilizada pelos indígenas, né? Uma outra forma de resistência indígena que a gente deve chamar a atenção é para a fuga, né? O que significa isso? Os indígenas, num primeiro momento, vários povos entraram em contato com os portugueses e com outras nações que aqui estiveram, estabeleceram relações amistosas, mas tão logo essas relações amistosas se transformaram e começaram a ser baseadas na escravização, na exploração do trabalho, na imposição da catequese forçada, alguns povos resolveram migrar das suas regiões originais para lugares mais distantes do continente, né? Um caso muito interessante é o caso dos Chavantes, né? Os Chavantes, por exemplo, eles foram contactados primeiramente em Goiás no século XVIII. Né? Uma parte deles resolveu fugir, foi parar no Mato Grosso, né? Outra parte ficou em Goiás. E essa parte que foi para o Mato Grosso só foi recontactada novamente no século XX, durante a marcha para o oeste, durante o governo de Getúlio Vargas, né? Então, essa ideia de que os povos indígenas não se movimentarem, não são afetados pela história, é uma ideia muito equivocada. Todos os povos indígenas hoje existentes, eles têm, portanto, uma memória de longa duração, né? Dessas lutas anticolonialistas que eles foram vivenciando aí durante o processo de contato com os portugueses, depois do processo de contato com os brasileiros, e tem também uma memória de luta mais recente. E essa memória larga e essa memória curta, ela entra dialeticamente nos projetos de futuro que eles têm para eles, né? Em relação à sua convivência com o povo brasileiro. Então, isso é uma questão muito importante, não imaginar que os povos indígenas sejam só povos do passado, né? Eles são povos que estão projetados para o futuro, e isso a gente vai ver ainda na aula de hoje. A terceira forma de resistência, de protagonismo indígena na história, é a negociação. E aí a negociação com os colonizadores, ela abarca um número muito expressivo de ações, né? A negociação ela vai variar muito de povo para povo, vai variar muito de tempo histórico para tempo histórico, porque vai ter momentos em que vai ser mais fácil lidar com as autoridades, vai ser mais fácil lidar com os religiosos, com os não indígenas, vamos dizer, de um modo geral, e tem épocas que é mais difícil, né? Então, e tem regiões em que a especulação financeira, os interesses econômicos são mais violentos do que outras, então tudo isso vai condicionar a forma como esses povos vão se relacionar no processo de negociação. Eu trouxe uma imagem aqui, que eu acho uma imagem muito interessante, ela é do encontro do cacique Raoni com o ministro Mário Andreasa em 1984, né? E aí eu trouxe uma citação dele, que ele, depois que acertou com o ministro Andreasa, que era um ministro do regime militar, a pauta de reivindicações do povo caiapó, ele pegou a orelha do ministro e disse: aceito ser seu amigo, mas você tem que ouvir o índio. Eu acho esse exemplo particularmente importante porque há uma tendência na historiografia, mesmo na sociedade brasileira, de não aceitar ou não compreender o indígena como sujeito histórico, o indígena como protagonista histórico, o indígena como um protagonista político, né? E essa imagem do Raoni, eu acho ela bastante forte porque justamente mostra o contrário.
Esse tipo de negociação foi uma constante na história do Brasil. Eu estou trazendo o exemplo de 84 com o Raoni, mas eu poderia citar vários outros. Eu gostaria de citar um outro exemplo muito rapidamente, advindo da minha própria pesquisa, né, como historiadora. Então, eu trabalho com povos indígenas ali na região do Espírito Santo. Atualmente, eles são conhecidos como tupiniquins, né? E por volta do final do século XVIII, ali na região onde hoje é o município de Anchieta, foi uma região onde teve um aldeamento, né, jesuítico importante, e que depois virou uma vila indígena importante. Os índios tinham terras demarcadas naquela região e no final do século XVIII começaram a invadir as terras deles. Esses indígenas se organizaram, escolheram 2 procuradores indígenas para ir conversar com a Dona Maria I, que era a rainha, né, de Portugal e, portanto, do Brasil, e eles se disporam a ir até a Bahia, em primeiro lugar, conversar com o governador. Depois eles não conseguiram resolver o problema, eles aceitaram se tornarem escravos numa fragata para poder ir até Lisboa. Chegaram em Lisboa, conseguiram se libertar, negociaram com a Dona Maria I a devolução das terras deles. Eles voltaram para o Brasil, passaram novamente pela Bahia, explicaram que havia uma carta da Dona Maria dizendo que eles tinham a posse da terra, tinham direito à terra, voltaram para a antiga vila de Benevente, que hoje é Anchieta, depois de vários meses, né, nessa luta pela terra. Então, a negociação talvez seja, o tipo de luta e de resistência mais escolhida pelos índios e a que está mais em vigor atualmente. Então, todo nosso momento contemporâneo, atual, né, de luta dos indígenas por seus direitos, tem muito a ver com a conjuntura que eu vou discutir um pouco nesse momento da nossa aula, que é justamente a conjuntura dos anos 70, passando pela Constituinte até chegar à Constituição de 1988. Como vocês sabem, em 1964 nós tivemos um golpe político-militar aqui no Brasil, e uma das propostas do regime militar foi a modernização da Amazônia. Isso gerou um impacto sobre as populações e os povos indígenas da Amazônia de grande proporção, tanto em termos de epidemias que começaram a se espalhar na região, garimpo que começou a invadir terras de indígenas de recente contato, construção de estradas, megas projetos de desenvolvimento na região. Tudo isso impactou de maneira extraordinária esses povos indígenas, que passaram por um novo e prolongado processo de genocídio e de dizimação. É nessa conjuntura que a gente tem que compreender os novos atores sociais que até hoje estão aqui no tabuleiro político, que são as organizações, várias organizações não governamentais que vão justamente atuar nesse cenário para proteger e ajudar os indígenas como parceiros. A entrada da Igreja Católica também, a partir de 1973, 74, com o CIMI, que é o Conselho Indianista Missionário, que foi criado justamente para, digamos assim, dar apoio aos indígenas nesse momento difícil da trajetória deles. E isso permitiu que os próprios indígenas começassem a se organizar por eles mesmos. Com a ajuda dessas ONGs, com a ajuda do CIMI, com as trocas de experiências, a gente conseguiu, a partir desse momento, que os próprios indígenas começassem a forjar organizações mais amplas. E aqui eu quero fazer um parênteses, né? Porque se a gente lembrar o comecinho da aula, quando eu disse: olha, gente, vamos prestar atenção que os povos indígenas no Brasil têm características muito particulares, são muitos povos, muitas línguas. Isso significa também uma profunda descentralização política. Não existe nos povos indígenas a ideia de Estado ou de sociedades maiores, né? A maior parte dos povos são organizados em comunidades, famílias,
né? Alguns povos, inclusive, são organizados em facções, cada um com seu chefe. Então, a superar essa tremenda fragmentação para poder negociar com o governo federal ou negociar com governos locais e regionais sempre foi, historicamente, um desafio para os povos indígenas. De certo modo, no período colonial, os jesuítas se colocaram como, digamos, interlocutores, né, que ficavam fazendo a mediação entre esses povos, a coroa portuguesa e os interesses dos moradores, dos colonos aqui no Brasil. Mas desde então, desde que os jesuítas foram expulsos, né, ainda no período colonial, essa mediação ficou muito mais complicada para os indígenas, né? E geralmente era feita por organismos e setores, pessoas indicadas pelo próprio Estado, seja o Estado imperial, seja o Estado colonial ou depois o republicano, né? Então, a gente tem que entender que é nesse cenário muito violento dos anos 70 que começa a surgir essas organizações. E aí a gente tem que entender também uma certa tradição tutelar em relação aos povos indígenas do ponto de vista da história. Não vou me alargar aqui nos períodos imperial e colonial, porque isso demandaria uma outra aula, mas no período republicano, o que a República fez? Criou o Serviço de Proteção aos Índios, que na década de 60 vai ser extinto e vai dar lugar para a FUNAI, né, Fundação Nacional do Índio, e esses dois organismos, né, eles vão exercer um papel tutelar sobre os povos indígenas, até a Constituinte de 88. O que isso significa? Aí a gente talvez tenha que voltar para o nosso Código Civil de 1916, que situava os índios como povos relativamente incapazes. Não se tratavam de pessoas incapazes, mas relativamente incapazes, porque supostamente eles não tinham capacidade de compreender todas as regras da sociedade, todas as leis, todas as normas, e que eles precisavam, num período de transição até a sua completa integração na sociedade nacional, do acompanhamento do Estado. Na década de 70, o grande problema é que os indígenas estavam disputando questões importantes em termos de garantia de suas vidas, de suas terras, justamente com um Estado autoritário que usava na época o Serviço de Proteção ao Índio e depois a FUNAI, não para proteger os índios, mas para fazer uma tutela que impedisse os indígenas de ter um protagonismo direto, né? Então é nesse ambiente que surgem as organizações indígenas, que surgem as ONGs, que o CIMI entra para tentar garantir aí que os indígenas sejam ouvidos, né? Algumas dessas organizações chegaram até os dias de hoje com uma nomenclatura diferente, né? A articulação dos povos indígenas, por exemplo, as primeiras versões é mais ou menos dessa época, e o Instituto Socioambiental é também uma ONG que, com outros nomes, vem dessa época também, né? Essa é uma imagem que eu também acho muito interessante, que é um grupo de jovens caiapó que estão lendo aí o projeto de Constituição em 87. Então, por aí a gente vê que a questão dos direitos para os indígenas é extremamente importante, que eles estavam extremamente atentos. Houve muitos povos que se organizaram com a ajuda dessas ONGs para se dirigir até o Congresso Nacional e lutar pelos seus direitos. Os caiapós, inclusive, eles conseguiram se auto-organizar e ir diretamente, né? Eu trouxe essa imagem porque nós temos aí o Ulisses Guimarães, essa é uma imagem clássica, né, em que ele suspende a Constituição e diz, isso quando conseguiu finalmente votar a Constituição, dizer essa é uma Constituição cidadã. Isso é particularmente verdadeiro para os índios. O problema da questão indígena não é a falta de leis
interessantes aqui para assegurar os seus direitos, mas seria muito mais o problema do não cumprimento dessa legislação. O Gerson Baniwa, ele definiu a cidadania indígena que conseguida na Constituição de 88 como uma cidadania híbrida, né? Porque é simultaneamente uma cidadania que garante a cidadania étnica, né, nacional e global. Por que o Baniwa coloca isso, que é uma questão fundamental? Porque se nós olharmos a história do Brasil como nação, ou seja, a partir de 1822 e da Constituição de 1824 em diante, até a Constituinte e a Constituição de 88, que ideia de cidadania era ofertada aos povos indígenas? Era ofertado cidadania aos povos indígenas? Isso é uma outra questão importante, né? Do meu ponto de vista, e isso há controvérsias aí na discussão historiográfica sobre o tema, mas do meu ponto de vista, sim, era ofertada uma cidadania aos indígenas, mas era uma cidadania condicional. Eles precisavam supostamente ser civilizados para alcançar essa cidadania. Num certo sentido, eles precisavam ser assimilados, assimilar os valores e a cultura dominante brasileira, linguística, letrada, etc., para serem considerados plenamente brasileiros e cidadãos. Então, num certo sentido, exigia do indígena que ele deixasse de viver conforme os seus modos de vida, costumes e tradições, para poder aceder plenamente à condição de cidadão. Daí a ideia de tutela que eu havia falado anteriormente. Tudo isso muda em 88. Um dos maiores avanços da Constituição de 88 é o capítulo 8 dos índios, né, da Constituição. E aí eu trouxe uma imagem que eu acho muito bonita, é que nas marchas que os índios fazem, nas lutas que eles fazem, eles geralmente carregam consigo uma cópia da Constituição, porque o que eles estão exigindo não é nada além do que a lei prescreve para eles, né? Então, o aspecto que eu acho assim, mais central do artigo 231 do capítulo 8 da Constituição é justamente reconhecer aos indígenas essa cidadania multidimensional, né? Em que ele possa ser indígena, cidadão, brasileiro, ter acesso ao mundo internacional também, coisa que havia sido proibida a eles durante o regime de 64. Né? Então, vejamos lá o artigo 231. O que acontece nesse artigo? Ele define que os índios têm direito à terra e, ao mesmo tempo, eles têm direito a viver nessas terras segundo as suas tradições, segundo os seus costumes. Né? Então, aí nós temos um princípio muito importante para os indígenas, que é o princípio da autonomia e da autodeterminação. Só possível na medida em que eles tenham seus territórios garantidos. Né? O que mudou, por exemplo, em relação ao período imperial ou em relação ao período republicano até 88, em relação à terra, por exemplo? A ideia, né, de reservar terra aos índios, ela é antiquíssima no Brasil. Começou com o próprio processo de colonização, mas desde o regime imperial, passando pela República até 88, que tipo de terra se imaginava que o indígena tinha direito? A um pequeno lote de terra para, no máximo, se tornar um trabalhador rural brasileiro, já não mais necessariamente indígena. Né? Isso muda em 88. Daí, se vocês prestarem atenção no mapa que eu trouxe aqui no segundo slide, nós vamos ver que os tamanhos das terras indígenas são muito variáveis, porque os costumes e as histórias desses povos também são muito variáveis. No parágrafo 1, né, da lei, do artigo 231, né, parágrafo 1, define essa terra, o que é a terra indígena, que é outra questão importante, né? Justamente dizendo que a terra indígena não se define por um tamanho padrão, mas ela se define em relação ao povo, a necessidade que esse povo tenha
para se reproduzir como comunidade, não apenas como indivíduo, não é? Então, daí a importância desse parágrafo. Um outro aspecto importante é o parágrafo 3º desse mesmo artigo, né? Porque se refere à necessidade de consultar os indígenas toda vez que o Estado quiser explorar recursos energéticos e hídricos nas suas terras, né? É a ideia da consulta, isso é extremamente importante, extremamente democrático, né? E aí eu trouxe umas imagens recentes, né, da campanha que os Yanomamis estão fazendo agora, este ano, que é Fora Garimpo, Fora Covid. Por quê? Porque nós temos nos últimos anos aí, especialmente depois do golpe político e judiciário de 2016, uma tendência muito grande de alta nas invasões das terras indígenas. E, infelizmente, essas invasões de garimpeiros nas terras dos Yanomamis, por exemplo, também está levando o Covid-19 para dentro das terras indígenas e gerando aí uma reedição dessas pandemias, dessas epidemias que têm historicamente dizimado com os povos indígenas, né? Então essa questão da consulta é muito importante. Um outro artigo que eu acho muito importante é o 232, porque é justamente o artigo que acaba com o princípio da tutela, né, que eu havia mencionado anteriormente. O que o artigo 232 garante? Que os indígenas eles têm condições de se autorrepresentar e que o Ministério Público e o Estado devem garantir o cumprimento da lei. Então, não existe mais aquela concepção de que eles são relativamente incapazes. Não, eles são totalmente capazes, mas o Ministério Público deve ser acionado para verificar se num caso ou no outro está tendo abuso contra os índios, mas eles são capazes. E aí eu jogo duas imagens aí, né? Novamente dos Kayapós, mas eu trago aí uma imagem, símbolo eu acho, né? Que é a deputada Joênia Wapchana, né, lançando no Congresso Nacional, né, uma frente de defesa dos direitos indígenas, justamente porque anda muito ameaçada atualmente. Essa questão é importante porque, ao se reconhecer que os indígenas podem se representar a si próprios, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas, entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação contra o governo Bolsonaro para garantir políticas públicas de combate à Covid. E eles ganharam. Então, isso mostra aí a eficiência do parágrafo citado aí da Constituição, né? Eu gostaria de terminar a minha aula de hoje dizendo um pouco dos desafios dos povos indígenas nesse momento presente, e que não são poucos. E não são desafios apenas dos povos indígenas brasileiros. Eu vou citar aqui o exemplo do Brasil, mas eu gostaria de recuperar muito rapidamente o que aconteceu com o presidente indígena Evo Morales. Não é? Porque, como eu disse no começo dessa aula, uma das características da Bolívia é ter a maior população indígena, né? Em comparação à população da América Latina, com uma longa trajetória e história de luta, que chegou à eleição de um presidente indígena, que foi, em 2009, obrigado a deixar o poder, e os setores políticos mais reacionários impuseram a posição ao Evo Morales, justamente, digamos assim, criticando a Pachamama, que é uma deidade pré-colombiana, e a bandeira Huipala, que é uma bandeira das 7 cores indígenas e que representa a variedade de povos indígenas naquela nação. E, ao mesmo tempo, no Brasil, no mesmo ano de 2019, para ficarmos pontualmente nesse ano, vale lembrar o discurso do nosso presidente na ONU, que foi extremamente duro contra os indígenas, né? E se nós observarmos bem, e eu convido aos alunos e alunas desse curso a lerem o discurso do Bolsonaro na ONU em 2019, o que é que Bolsonaro critica ali? Justamente as leis e os direitos indígenas, falando abertamente da necessidade de uma reforma constitucional para poder rever a questão das demarcações, porque ele quer explorar minérios nas terras indígenas e os direitos indígenas atrapalham.
os povos indígenas atrapalha essa sanha mineradora que temos no nosso país, né? Então, para concluir, mesmo agora a nossa aula, eu gostaria de lembrar o seguinte, que a luta indígena por direitos nos impactou também, nós não indígenas. Em que sentido? Talvez o sentido mais importante desse impacto seja a gente compreender que a gente teve que repensar a autoimagem que nós temos do nosso país e da nossa nação. A partir de 88, e a partir dos movimentos indígenas e também das populações negras, pretas, afrodescendentes, o Brasil teve que se repensar como um Estado multicultural e multiétnico. E isso tem gerado, como eu disse, algumas reações, mas isso é uma coisa importante de ser feita. E ainda em termos de legislação e direito, essa reformulação da nossa autoimagem está muito presente na Lei 11.645, que institui a importância e a necessidade, a obrigatoriedade de as escolas não indígenas ensinarem a seus alunos a temática indígena, porque nós somos um país multicultural. Então, eu termino a minha aula de hoje agradecendo a presença de vocês, espero que tenha colaborado, e fica aí essa bela imagem do acampamento Terra Livre, que é um acampamento tradicional que os povos indígenas fazem sempre na Semana do Índio, e aí com a fala da Sônia Guajajara: não vamos nos render às ameaças de governo autoritário algum, estamos aqui para mostrar que estamos de pé. Muito obrigada, fiquem bem, se cuidem. Chegamos ao fim do nosso módulo de luta por direitos. Ele abordou debates em torno dos diversos setores sociais em que ocorreram e ocorrem lutas por direitos civis em nosso país. No próximo programa, teremos a aula de encerramento de nossa disciplina, articulando os temas abordados em cada um dos módulos: democracia, desigualdades e direitos. Não perca!